Você já se pegou comemorando uma conquista, e, no fundo, sentindo que não era sua. Ou, pior, que você não merecia. Que algo dentro de você, uma espécie de alarme silencioso, começava a te puxar para baixo, bem na hora de aproveitar o que você construiu. É como se, no exato momento em que as coisas finalmente começam a dar certo, uma voz antiga na sua cabeça sussurrasse: cuidado! Isso não é para você. Você vai estragar tudo. E, de alguma forma, você sempre encontra um jeito de confirmar essa voz. Meu nome é William, tenho 77 anos. E, se você está aqui, talvez seja porque, assim como eu, você passou boa parte da vida correndo atrás de algo que, ao ser alcançado, parecia escorrer entre os dedos. Uma vida inteira tentando provar um valor que, no fundo, você nunca sentiu que tinha. Eu não sou nenhum especialista, nem venho aqui para te dar conselhos mirabolantes. Eu sou só um homem velho que demorou muito para entender o que estava acontecendo. Um homem que, depois de décadas, finalmente começou a juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia impossível de montar. Nós fazemos isso, não fazemos? Nós nos esforçamos, nos dedicamos, sacrificamos tempo, sono, às vezes até a família, tudo para chegar a um lugar de sucesso, de reconhecimento. E quando chegamos lá, a sensação não é de vitória, mas de uma estranha e vazia ansiedade. É uma culpa sem nome, um desconforto que diz: isso não é seu. Você não merece essa tranquilidade, essa abundância. E então, quase que inconscientemente, começamos a sabotar tudo. Um mau investimento, uma decisão apressada, uma briga desnecessária. Eu me lembro bem do meu pai. Ele não era um homem de grandes demonstrações de afeto. Era um homem prático, focado no trabalho, na imagem. Mas, acima de tudo, ele era um homem que via o dinheiro com desconfiança. Dinheiro é sujo, William, ele me dizia, enquanto limpava as mãos em um pano velho. Ele nunca me deixava comprar nada que fosse luxo ou desperdício. Lembro de um carrinho de bombeiro vermelho que vi na vitrine de uma loja, aos 7 anos. Eu pedi. Ele riu, um riso seco. Isso é coisa de rico, William. Nós não somos ricos. E não precisamos ser. Aquela frase se tornou um mantra silencioso dentro de mim. Não éramos ricos, não precisávamos ser. E mais, quem era rico, era sujo. Era alguém a ser desconfiado. O amor, a aceitação, vinham da modéstia, da ausência de aspirações materiais excessivas. Eu aprendi que ter era perigoso. Que o sucesso atraía olhares invejosos e que o melhor era se manter pequeno, discreto, para não incomodar, para não ser sujo. Meu pai, sem saber, me ensinou que o vazio era a única garantia de segurança. Então, eu corri. Corri para ser o melhor, para ter o diploma mais cobiçado, para ter o cargo mais alto, para ter a casa grande, o carro importado. Eu achava que, se eu tivesse tudo isso, finalmente provaria a ele, e a mim mesmo, que eu era digno. Aos 50 anos, eu tive tudo. Minha empresa era um sucesso, meu nome era respeitado. Eu tinha dinheiro na conta, uma casa que era um palácio, tudo o que eu um dia sonhei. Mas, no dia da celebração dos meus 50 anos, eu me vi sozinho, no meu escritório, olhando para a cidade lá embaixo. Não havia alegria, não havia orgulho. Havia um vazio tão grande, tão gélido, que parecia sugar todo o ar dos meus pulmões. Eu tinha tudo, e não sentia nada. Era como se a felicidade fosse uma porta trancada, e eu, mesmo com todas as chaves, não conseguisse abri-la. O sucesso, para mim, era uma armadilha. Cada nova conquista, em vez de me trazer satisfação, só reforçava a ideia de que eu estava em terreno proibido. Que eu estava pegando algo que não era meu, e que, a qualquer momento, seria descoberto e punido. Esse padrão não ficou só na minha carreira. Ele se estendeu para os meus relacionamentos. Eu me casei, tive filhos. Mas a intimidade era um campo minado. Eu amava minha esposa, meus filhos, mas sempre com um pé atrás. Com medo de me entregar de verdade, de me permitir ser amado na totalidade. Porque se eu fosse amado de verdade, isso significaria que eu era digno. E ser digno, para a voz antiga, era ser sujo, era ser exposto, era ser abandonado. Eu me sabotava nos afetos também. Criava distância, me fechava. Minha esposa reclamava que eu era frio, distante. Meus filhos, que eu era ausente, mesmo estando fisicamente presente. A dor deles era a prova da minha profecia. Eu não merecia, eu estragava tudo. Conheci muitos homens como eu. Alguns, ainda correm. O Alfredo, por exemplo. Um amigo de longa data. Hoje, aos 70, ainda está montando a próxima grande coisa.
sempre com um novo projeto, sempre com a promessa de que, agora vai, ser feliz. Ele tem mais dinheiro do que pode gastar, mas nunca tem tempo para nada. Nunca para um café, nunca para uma conversa sem pressa. A vida dele é uma corrida infinita contra um fantasma, um medo de parar e sentir o vazio. Mas também conheci o José. Ele tinha um negócio de materiais de construção, prosperou muito. Mas, em vez de dobrar a aposta e construir um império, ele, aos 60, vendeu a maior parte e dedicou-se à carpintaria, sua paixão de infância. O José não ficou rico de novo, mas ele encontrou algo que eu demorei a ver: a suficiência. A paz de ter o suficiente, de ser o suficiente. De não precisar provar nada para ninguém, nem para a voz antiga na cabeça. Suficiência não é ter tudo. Não é ser o maior. É a liberdade de não precisar de mais para se sentir completo. É a permissão para desfrutar do que se tem, sem a culpa, sem a sombra de que, isso não é para mim. É a coragem de olhar para o seu sucesso e dizer, sim, eu mereço. Eu trabalhei por isso. Eu sou digno disso. E não esperar a aprovação de um pai que talvez nunca a tenha dado de forma que você pudesse sentir. O mecanismo do medo é poderoso. Aquela voz que diz, dinheiro é sujo, você não merece, você vai estragar tudo, não é sua. É uma herança. Uma programação antiga, instalada por quem, talvez, também estava programado da mesma forma. Ela te protegeu de uma dor ainda maior na infância, a dor de não ser amado, de ser rejeitado, de ser invisível. Você aprendeu que, sendo pequeno e sem grandes ambições, você estaria seguro, mesmo que vazio. E por isso, as soluções externas nunca funcionam de verdade. Mais dinheiro, mais sucesso, mais bens, eles só ativam ainda mais o alarme. O medo de ter e de perder, de ser sujo, de não ser digno de tanto. O vazio não é resolvido com mais coisas. Ele é resolvido com presença. Com a presença de você para você mesmo. Com a honestidade de reconhecer essa dor sem nome, essa culpa silenciosa que te persegue. Não há fórmula mágica, não há um botão de cura instantânea. Mas há um começo. E o começo é observar. Observar quando essa voz aparece. Observar o que você sente quando o sucesso bate à sua porta. Permita-se sentir essa culpa. Permita-se sentir a vergonha. Elas são mensageiras de uma parte sua que ainda acredita que está em perigo. E a única forma de acalmar essa parte é reconhecê-la, é dar um nome à dor. Você não está sozinho. Muitos de nós carregamos esse fardo. E a primeira etapa para soltá-lo é simplesmente ver que ele existe, e que ele não é seu, mas algo que te foi dado. Se você sentiu que algo aqui fez sentido para você, que tocou em alguma ferida antiga, não guarde isso só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também está carregando essa dor sem nome.